Desde pequena, aprendi a viver com a indiferença dos meus pais, que sempre colocaram meu irmão em um pedestal, enquanto eu era deixada de lado. Cada conquista minha era ignorada, cada esforço minimizado, enquanto qualquer gesto dele era celebrado como se fosse grandioso. Eu segui em frente, lutei, trabalhei, construí minha vida e até abri minha própria empresa, mas nunca contei a eles. Achavam que eu ainda era aquela filha sem valor, que não iria longe. Tudo mudou quando precisei viajar a trabalho e deixei meu filho com eles. Foi aí que meus pais e meu irmão mostraram do que eram capazes, transformaram a vida do meu filho em moeda de troca para me chantagear. Eu jamais imaginei que chegariam tão longe. O que aconteceu depois fez com que eles se arrependessem amargamente. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Quando criança eu já sabia que havia uma diferença no olhar dos meus pais quando se tratava de mim e do meu irmão. Enquanto ele era exaltado por qualquer gesto, até os mais simples, eu sempre recebia silêncio ou críticas veladas. Talvez por ser homem, talvez por uma preferência que eu nunca consegui compreender, a verdade é que meu irmão sempre foi colocado num pedestal. Qualquer conquista dele era transformada em motivo de orgulho, mas quando eu tinha pequenas vitórias, parecia que não passavam de detalhes sem importância. Cresci aprendendo a conviver com essa indiferença, carregando no peito a sensação de que nunca seria suficiente para eles. Quando comecei a trabalhar em uma rede de fast food, ainda adolescente, ouvi mais deboches do que palavras de incentivo. Meu pai dizia que era trabalho de quem não tinha futuro, e minha mãe reforçava que eu devia pensar em algo mais sério, algo digno. O detalhe é que, para eles, qualquer passo do meu irmão já era digno o bastante, ainda que ele nem tivesse terminado os estudos. Ainda assim, com esforço e disciplina, eu consegui guardar cada centavo, cortando lazer, roupas novas e tudo o que pudesse pesar no meu orçamento. E foi assim que aluguei meu primeiro apartamento, um lugar simples, mas só meu. A noite em que contei para eles foi um divisor de águas. Estávamos à mesa, o cheiro da comida ainda quente preenchendo o ar, quando soltei a notícia com um sorriso tímido. Esperava, no fundo, que pelo menos minha mãe ficasse feliz. Mas o que recebi foi o contrário. Meu pai ironizou, dizendo que eu não tinha capacidade de me sustentar sozinha, e que aquilo seria só um fracasso anunciado. Meu irmão riu alto, zombando de mim, dizendo que eu acabaria implorando ajuda. Naquele momento, senti algo mudar dentro de mim. Não importava mais a opinião deles, eu iria arriscar. E arrisquei. Mudei para aquele pequeno apartamento, com paredes que guardaram minhas lágrimas e minhas primeiras vitórias silenciosas. Ali estudei noites inteiras, terminei minha faculdade de gestão empresarial, construí minha vida com meu marido e vi nascer meu filho, o maior presente que poderia ter. Durante todos esses anos, meus pais continuaram fechados em seu mundo, exaltando meu irmão e tratando minhas conquistas como invisíveis. Talvez pensassem que meu emprego era apenas mais um meio de sobreviver, que eu dividia o salário com meu marido para pagar contas e nada mais. O que eles não sabiam é que, por trás daquela aparente normalidade, eu estava construindo algo maior, minha própria empresa. Começou pequena, mas em poucos anos se transformou em uma indústria consolidada de produtos de limpeza, respeitada e reconhecida no mercado. Foi meu segredo, guardado a 7 chaves, talvez por medo de ser menosprezada mais uma vez, talvez para provar a mim mesma que eu não precisava do reconhecimento deles para vencer. Tudo seguiu nessa linha até que a vida colocou uma prova dolorosa em meu caminho. Precisei viajar a trabalho, e, pela primeira vez, deixei meu filho de 7 anos com meus pais e meu irmão. Achei que seria seguro, afinal, apesar da indiferença, nunca imaginei que fariam algo contra ele. Mas a reação deles à minha viagem despertou uma desconfiança inesperada. Eles sempre acreditaram que meu trabalho era insignificante, então, quando souberam que eu tinha compromissos de negócios, começaram a duvidar. Foi nesse intervalo que decidiram investigar minha vida. E, em poucos dias, descobriram a verdade: eu era a dona da empresa que produzia os produtos de limpeza que já estavam em lares e comércios de toda a região. A descoberta não trouxe orgulho, não trouxe surpresa positiva, trouxe ganância.
Sem hesitar, entraram em contato comigo, exigindo que eu contratasse meu irmão como diretor, já estipulando salário e benefícios. Recusei. Expliquei que ele não tinha experiência, que poderia até arranjar uma vaga mais simples, mas não aquele cargo. Foi quando meu pai perdeu o controle, colocando o celular no viva-voz para que meu irmão falasse também. Ouvi suas vozes carregadas de raiva, e a ameaça que me gelou por dentro. Se eu não aceitasse, meu filho sofreria as consequências. O mundo parou. Por um instante, minha respiração falhou. Mas reuni forças e respondi com firmeza que, se ousassem tocar nele, se arrependeriam para sempre. Infelizmente, o que mais temia aconteceu. Eles levaram meu filho até a rodoviária e o abandonaram lá, como se fosse um objeto descartado. Só soube quando recebi uma mensagem curta e cruel: esse é um sinal. Eu sou seu pai. Se não me obedecer, faremos pior. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou para sempre. O medo se transformou em raiva. A dor se transformou em decisão. E foi assim que começou a queda deles. Meus pais e meu irmão não tinham ideia do quanto se arrependeriam do que haviam feito comigo. Meu coração disparou quando li a mensagem cruel de meus pais. As letras pareciam gravadas em ferro quente em minha mente: esse é um sinal. Eu sou seu pai. Se não me obedecer, faremos pior. Por alguns minutos fiquei paralisada, sem conseguir raciocinar. O desespero tomou conta de mim, mas ainda havia um fio de esperança de que aquilo fosse apenas uma ameaça vazia. Foi então que meu celular tocou, e a tela mostrou o nome de uma amiga de longa data, Mariana. Atendi tremendo, mal conseguindo pronunciar uma palavra. Do outro lado da linha, a voz aflita de Mariana trouxe alívio e choque ao mesmo tempo: eu acabei de encontrar o seu filho. Ele estava sozinho na rodoviária, chorando muito. Não acreditei quando reconheci o rostinho dele. Peguei ele comigo imediatamente: está aqui em casa agora, seguro. Senti minhas pernas fraquejarem. As lágrimas caíram sem controle, mas pela primeira vez naquele dia, não eram apenas de dor. Meu filho estava vivo, estava salvo. Respirei fundo, tentando organizar os pensamentos, e agradeci repetidamente a Mariana. Ela garantiu que cuidaria dele até eu chegar, e que nada nem ninguém teria a chance de encostar um dedo nele. Sem pensar duas vezes, corri até o balcão da companhia aérea e comprei a primeira passagem de volta para minha cidade. Não importava o preço, não importava nada além de estar ao lado do meu filho. Enquanto aguardava o embarque, as cenas passavam na minha mente como um filme distorcido: meu pai e minha mãe, pessoas que deveriam proteger, escolhendo colocar em risco a vida de uma criança inocente apenas para satisfazer a vaidade e a ambição do meu irmão. Decidi ligar para meu marido. A voz dele, ao ouvir o que havia acontecido, transformou-se num rugido de indignação. Eles fizeram o quê? Gritou, sem acreditar. Abandonaram nosso filho na rodoviária? Seus próprios pais? Isso ultrapassa qualquer limite, não é apenas crueldade, é crime. Ele não esperou que eu terminasse de explicar. Assim que entendeu a gravidade, tratou de comprar também a passagem de volta, no mesmo dia, mesmo horário se possível. O som de sua raiva não era apenas de um pai desesperado, mas também de um homem traído pela confiança que, de certa forma, ainda depositávamos naqueles que chamávamos de família. Eu vou estar com vocês. Eles vão se arrepender amargamente. O tempo dentro do aeroporto parecia não passar. Cada minuto longe do meu filho era uma tortura que queimava por dentro. Eu me sentia culpada por tê-lo deixado, ainda que tivesse acreditado, ingenuamente, que meus pais seriam capazes de cuidar dele por alguns dias. Ao mesmo tempo, a indignação crescia. O que tinham feito não podia ser ignorado, não podia ser perdoado. Quando finalmente anunciaram o embarque, minhas mãos tremiam de ansiedade. Entrei no avião como se estivesse em transe, ignorando tudo à minha volta. As pessoas conversavam, crianças riam, mas dentro de mim só havia um silêncio ensurdecedor acompanhado da lembrança da voz do meu pai na mensagem. Ele queria me dominar pelo medo. Mal sabia ele que havia me dado o maior motivo para nunca mais abaixar a cabeça.
Durante o voo, olhei pela janela, as nuvens passando lentamente, e fiz uma promessa silenciosa: ninguém nunca mais encostaria um dedo no meu filho. Se antes eu já tinha aprendido a conviver com a indiferença e o desprezo, agora a linha havia sido cruzada. Eles haviam transformado minha dor em uma chama que não se apagaria tão cedo. Ao pousar, recebi outra ligação de Mariana. A voz dela estava mais calma, me tranquilizando. Ele está bem, já comeu, tomou banho, está deitado no sofá. Ainda está assustado, mas eu e meu marido estamos ao lado dele. Venha tranquila, ele só fala de você. Agradeci novamente, prometendo chegar o mais rápido possível. Do outro lado do aeroporto, encontrei meu marido chegando de outro portão. O olhar dele refletia exatamente o que eu sentia, uma mistura de raiva, dor e urgência. Nos abraçamos sem trocar palavras, mas sabíamos o que viria a seguir. A cada passo que dávamos em direção à saída, crescia dentro de nós uma convicção: aquilo não poderia passar em branco. Não se tratava mais apenas de indiferença ou de favoritismo cego pelo meu irmão. Meus pais tinham colocado uma criança em risco, tinham ultrapassado qualquer barreira moral, tinham perdido qualquer direito de se chamarem avós. Ainda naquela noite, enquanto planejávamos como ir até a casa de Mariana para buscar nosso filho, meu marido olhou firme nos meus olhos: chegou a hora de mostrar a eles que você não é mais a filha submissa que eles sempre acreditaram. Chegou a hora de fazer justiça. E naquele momento, percebi que a guerra que sempre temi já tinha começado. Naquela noite, a angústia era tanta que nem meu marido nem eu conseguimos esperar para reencontrar nosso filho. Antes de irmos até a casa de Mariana, decidimos passar pela casa dos meus pais. Eu sabia que estava colocando mais lenha no fogo, mas algo dentro de mim exigia respostas. Eles precisavam encarar de frente a monstruosidade do que tinham feito. Quando chegamos, o coração batia acelerado. Meu marido estacionou o carro bruscamente, e juntos caminhamos até a porta. Ele estava visivelmente tomado pela raiva, a mandíbula cerrada, as mãos fechadas em punho. Bati à porta, e logo ouvi passos vindos de dentro. Meu pai apareceu sorridente, como se nada tivesse acontecido, como se abandonar uma criança fosse apenas mais uma forma de lhe ensinar uma lição. Ora, vejam só, começou ele, com um tom debochado. Mas meu marido não deixou que concluísse a frase. Em um impulso carregado de indignação, avançou e acertou um soco direto no rosto dele. O som seco ecoou pela sala. Como você pôde fazer isso com o próprio neto? Gritou meu marido, a voz reverberando pela casa. Você não é homem, você é um monstro. Minha mãe correu para socorrer meu pai, que caiu atônito no sofá, com a mão no rosto. Nesse momento, meu irmão surgiu do corredor, segurando o celular já em gravação. O brilho cínico nos olhos dele mostrava que aquela situação tinha sido premeditada. Ele apontava o aparelho diretamente para meu marido, registrando cada segundo. É isso mesmo, cunhadinho, disse ele, rindo. Vai bater mais? Pode continuar, eu estou filmando tudinho. A fúria tomou conta do meu marido de novo. Ele avançou, arrancou o celular da mão do meu irmão e o jogou no chão com força. O estrondo do aparelho contra o piso foi seguido de um silêncio pesado. Em seguida, empurrou meu irmão contra a parede, fazendo-o perder momentaneamente o equilíbrio. Se encostar no meu filho de novo, eu juro que não respondo pelos meus atos. Rugiu, a voz carregada de ódio e dor. Pela primeira vez em muitos anos, vi meus pais e meu irmão em choque. Não estavam acostumados a nos ver reagindo, a enfrentar de frente as maldades que sempre praticaram disfarçadas de autoridade e zelo familiar. Aquele silêncio durou poucos segundos, mas para mim pareceu uma eternidade. Sabíamos que nada de bom viria dali. Pegamos nossas coisas e saímos imediatamente, antes que a situação escalasse ainda mais. Pegamos nosso filho e agradecemos de coração pelo favor de Mariana, e queríamos recompensá-la pelo favor. No caminho de volta, meu marido ainda respirava pesado, o punho vermelho pelo impacto. Olhei para ele, ao mesmo tempo assustada e orgulhosa. Pela primeira vez, alguém tinha mostrado para meus pais que eu não estava sozinha, que havia alguém disposto a me proteger com a mesma intensidade que eu sempre precisei.
Eles não vão deixar barato, murmurei, encarando a estrada. Conheço bem, vão querer se vingar. Meu marido apenas concordou, concentrado na direção. E eu estava certa. Nos dias seguintes, como já era de se esperar, recebemos a notificação: meus pais e meu irmão haviam nos processado. Alegaram agressão física, danos materiais e até psicológicos. O vídeo que meu irmão havia conseguido gravar parcialmente foi anexado como prova. Mesmo sem mostrar o contexto, mesmo sem mostrar a ameaça, ele registrava meu marido partindo para cima. No documento, pediam uma indenização absurda, de valor altíssimo. O advogado deles usou a mesma justificativa que já estávamos cansados de ouvir: que eu tinha condições financeiras, que possuía uma empresa consolidada, e que, portanto, deveria assumir as consequências. O cinismo era tão grande que, nas entrelinhas, a mensagem era clara: se eu não aceitar dar ao meu irmão o cargo de diretor com um salário generoso, então eles encontrariam outra forma de arrancar dinheiro de mim. Meus olhos queimaram ao ler aquelas páginas. Era como se todas as máscaras finalmente tivessem caído. Não havia mais amor de pais, não havia mais laços de sangue, só havia ambição e desprezo. Meu marido, por sua vez, ficou ainda mais irado. Eles querem dinheiro. Vão ter que lutar muito. Porque agora não é mais apenas contra você. Agora é contra nós dois. Compreendi que aquele processo não era apenas uma tentativa de nos ferir financeiramente. Era também um jogo de poder, uma forma de me colocar novamente no papel de filha submissa. Mas dessa vez seria diferente. Eles haviam mexido com o que eu tinha de mais precioso, e não havia volta. Naquela noite, abracei meu filho, senti que a luta que estava por vir não seria apenas minha, mas de toda a nossa pequena família. E, pela primeira vez, percebi que estávamos prontos para enfrentá-la. Na manhã seguinte à notificação judicial, eu já não sentia medo, apenas uma determinação fria. Passei horas olhando para aquele processo, relendo cada linha carregada de cinismo, lembrando-me do olhar de deboche do meu irmão com o celular na mão. Eles acreditavam que me tinham encurralada, que o vídeo distorcido era suficiente para manchar minha reputação e arrancar de mim uma fortuna. Foi então que decidi que, se eles estavam prontos para uma guerra, eu também estava. Peguei o celular e digitei uma mensagem direta, sem rodeios, enviando para o grupo da família. Cada palavra carregava não só a minha raiva, mas a força de anos engolindo desprezo e indiferença. Vocês nos processaram depois do absurdo que fizeram. Então se preparem. Como já descobriram, eu não sou qualquer uma. Tenho condições, tenho dinheiro, e não economizarei em contratar os melhores advogados para este caso. Vocês ultrapassaram todos os limites, e agora terão que arcar com as consequências. Enviei a mensagem e, por alguns segundos, o silêncio reinou. Então começaram as respostas. Primeiro veio a de minha mãe, como se ainda tentasse vestir a máscara de autoridade: você não vai contra o seu próprio sangue. Isso é loucura. Em seguida, meu pai, furioso: você sempre foi ingrata, e agora quer nos afrontar? Lembre-se, temos provas. Esse vídeo basta para destruir a sua imagem. E, por fim, a do meu irmão, carregada de sarcasmo: tudo isso poderia ser evitado se você simplesmente fizesse o que é certo. Me dê 55% da sua empresa, e nós retiramos o processo. Fiquei paralisada diante daquela proposta absurda. Não se tratava apenas de dinheiro, era uma tentativa escancarada de tomar o que construí com suor, noites sem dormir, anos de dedicação. Eles realmente acreditavam que podiam me dobrar com ameaças e chantagem. Respondi apenas com uma curta frase, seca como navalha: nunca. O que se seguiu foi uma enxurrada de mensagens. Eles me chamaram de arrogante, de ingrata, de inconsequente. Diziam que estavam apenas protegendo meu irmão, que ele merecia um futuro garantido e que, se eu fosse racional, cederia logo. Mas, por trás das palavras, eu podia sentir a fúria de quem, pela primeira vez, percebia que não tinha total controle sobre mim. Eles ainda acreditavam que tinham a vantagem por causa do vídeo, mas não sabiam de algo essencial: eu nunca estive sozinha. Naquele mesmo dia, eu e meu marido começamos a contatar escritórios de advocacia renomados.
Em menos de 48 horas, já tínhamos montado uma equipe de defesa especializada em processos familiares e empresariais. Meus advogados não se intimidaram com a gravação parcial feita pelo meu irmão. Pelo contrário, riram do amadorismo. Explicaram que o vídeo, isolado, não provava contexto algum e que, se exposto em tribunal, poderia até se voltar contra eles. Mas o que realmente incendiou o coração dos meus pais e do meu irmão foi quando um dos advogados enviou a eles uma notificação formal informando que, além de nos defendermos, também estávamos preparando uma ação contra eles por abandono de incapaz, colocando meu filho em risco deliberadamente. As respostas não tardaram. Novas mensagens chegaram em meu celular. Você está enlouquecendo, sua maluca. Escreveu meu pai. Ninguém vai acreditar em você, afinal foi o seu marido que partiu para a violência. Completou minha mãe. E meu irmão, mais uma vez, não perdeu a oportunidade de debochar. Última chance, me dê 55% da empresa. Pense bem, porque se for para o tribunal, você perde mais do que imagina. Dessa vez, eu não respondi. Guardei cada mensagem, cada ameaça, cada linha carregada de arrogância. Tudo aquilo se tornaria prova. A cada novo insulto, eu não via mais dor, apenas combustível para mostrar a eles que já não estavam lidando com a filha submissa que engolia humilhações em silêncio. Meu marido, vendo minhas mãos tremerem de raiva, segurou firme e disse: não se preocupe. Eles acham que têm o controle, mas é porque não fazem ideia do que você construiu. E quando descobrirem, será tarde demais. No fundo, eu sabia que ele tinha razão. Aquele processo, por mais doloroso que fosse, estava prestes a virar contra eles como uma maré incontrolável. Enquanto isso, as notícias do processo já começavam a se espalhar discretamente. Pessoas próximas da família ouviram comentários, mas, ao contrário do que meus pais e meu irmão esperavam, os olhares não eram de compaixão por eles. Aos poucos, a indignação crescia. Quem em sã consciência processaria a própria filha depois de abandonar o neto na rodoviária? Meus pais ainda acreditavam que tinham vantagem, cegos pela confiança no vídeo e na chantagem. Mas eu sabia, o jogo estava apenas começando. E eu estava pronta para virar a mesa. O dia do julgamento chegou como um peso no peito. Durante semanas, eu e meu marido havíamos vivido em meio a pilhas de documentos, reuniões intermináveis com advogados e noites mal dormidas. A expectativa era alta, mas a tensão também. Eu sabia que meus pais e meu irmão não dariam o braço a torcer facilmente, e quando entramos no tribunal, a cena confirmou minhas suspeitas. Eles estavam lá, vestidos de forma impecável, com sorrisos de confiança estampados no rosto. Meu pai caminhava com o ar de superioridade de sempre, como se a vitória já fosse certa. Minha mãe segurava uma pasta nas mãos, e meu irmão, ao lado deles, olhava para mim com aquele mesmo brilho debochado que eu conhecia desde a infância. Para eles, aquela audiência não passava de uma formalidade. Acreditavam que o vídeo bastava para destruir nossa imagem e nos obrigar a pagar a indenização absurda que pediam. Sentamos ao lado dos nossos advogados, que permaneciam serenos. Um deles, experiente de fala calma, nos garantiu mais uma vez: não se preocupem. O vídeo deles não tem força para sustentar nada sem contexto. A verdade está do nosso lado. A audiência começou. O advogado da minha família abriu a fala, descrevendo meu marido como um homem violento, agressivo e descontrolado. O vídeo foi exibido no telão, e lá estava a cena: meu marido avançando contra meu pai e empurrando meu irmão. A filmagem arrancou murmúrios da plateia, e vi o sorriso satisfeito no rosto de meu pai se alargar ainda mais. Mas então chegou a nossa vez. Um de nossos advogados levantou-se, caminhou até o centro da sala e começou a narrativa com firmeza. Explicou, diante do juiz e de todos os presentes, o que havia motivado aquela reação. E então, com um gesto calculado, apresentou as provas, cópias das mensagens enviadas pelos meus pais e pelo meu irmão, registrando não só as ameaças, mas também a confissão velada de que haviam abandonado meu filho na rodoviária. O juiz pediu silêncio, mas era impossível não notar o burburinho que tomou conta do local. Meu advogado prosseguiu: Excelência, o vídeo apresentado pela parte acusadora não mostra o contexto. O que se vê é apenas o resultado de uma indignação legítima, de um pai que,
ao descobrir que o próprio filho havia sido abandonado por aqueles que deveriam zelar por ele, perdeu o controle momentaneamente. Qualquer pai agiria assim, diante de tamanha crueldade. O rosto do meu pai se contorceu em raiva. Minha mãe abaixou os olhos, e meu irmão, nervoso, começou a balançar a perna sem parar. O sorriso de confiança havia desaparecido. O juiz, então, voltou-se ao advogado deles. As mensagens apresentadas pela defesa são verídicas? O advogado hesitou, tentando argumentar que eram interpretações distorcidas, mas a autenticidade já havia sido comprovada por perícia digital. Não havia como negar. A partir dali, o clima mudou completamente. O processo movido contra nós começou a se desfazer diante dos olhos de todos. O juiz deixou claro que a gravação não tinha peso suficiente para sustentar a acusação, já que estava isolada do contexto e que, diante das provas apresentadas, a narrativa dos meus pais e do meu irmão não se sustentava. Sendo assim, declarou o juiz, este processo não terá continuidade. Foi como ouvir o som de uma corrente se partindo. Respirei fundo, e lágrimas de alívio escorreram pelo meu rosto. Meu marido segurou minha mão com força, como quem diz: nós conseguimos. Mas não acabou aí. Quando o advogado anunciou que o processo que movemos contra eles, por abandono de incapaz e ameaça, havia sido aceito e seguiria seu curso, o semblante dos meus pais e do meu irmão se transformou em puro desespero. Eles, que entraram naquele tribunal confiantes de que sairiam vitoriosos e mais ricos, agora estavam diante da realidade. Eram réus em um processo muito mais grave, com provas concretas, testemunhas e uma criança inocente envolvida. A raiva tomou conta deles. Meu pai levantou-se abruptamente, gritando que aquilo era um absurdo, que tudo não passava de invenções para destruí-lo. O juiz pediu silêncio mais uma vez, mas a máscara de dignidade que eles tentaram sustentar até aquele momento já havia caído. Minha mãe chorava baixinho, e meu irmão, sem coragem de encarar ninguém, mantinha os olhos fixos no chão. Ao sair da sala, pude ouvir o comentário de algumas pessoas que acompanhavam o julgamento. Palavras como monstruosidade e inacreditável se repetiam. E, pela primeira vez, percebi que não era só a justiça que estava contra eles, a própria sociedade, que tantas vezes os tinha visto como um modelo de família tradicional, começava a enxergar quem eles realmente eram. Do lado de fora, meu marido me abraçou forte. Eles acharam que podiam controlar tudo, mas agora é diferente. Eles vão pagar por cada lágrima que você derramou, e principalmente por cada segundo de medo que nosso filho sentiu. Eu não disse nada. Apenas fechei os olhos e permiti que a sensação de vitória momentânea me invadisse. Ainda havia muito pela frente, mas uma coisa era certa: o jogo tinha virado. O processo se arrastou por algumas semanas, mas a cada audiência, a cada prova apresentada, a verdade ficava mais clara. As mensagens com ameaças, o relato de Mariana sobre ter encontrado meu filho sozinho na rodoviária, o boletim de ocorrência que registramos no mesmo dia, tudo era sólido demais para ser contestado. Meus pais e meu irmão tentaram de todas as formas inverter a narrativa. Alegaram que tinham apenas se distraído, que jamais colocariam a vida do menino em risco. Mas as próprias palavras deles, registradas nas mensagens, eram impossíveis de apagar. A cada nova sessão, via o semblante deles se desfazer um pouco mais. O orgulho que sempre os manteve de cabeça erguida se transformava em desespero. Até que, finalmente, chegou o dia da sentença. O juiz leu calmamente o parecer. Diante das provas apresentadas, fica determinado que os réus responderam pelo crime de abandono de incapaz. Considerando as circunstâncias e o fato de a criança ter sido encontrada em segurança, poderão responder em liberdade. Contudo, será aplicada a multa compensatória, com valor a ser destinado à parte autora, além da obrigação de custas processuais. O silêncio tomou conta da sala. Meus pais e meu irmão pareciam petrificados. Eu, por outro lado, senti um alívio tão intenso que mal pude conter as lágrimas. Não porque desejasse vê-los destruídos, mas porque finalmente a justiça reconhecia o que eles haviam feito. A indenização estipulada era significativa, mas nada comparado ao que eles sonhavam em arrancar de mim quando me processaram. Para eles, porém, foi devastador. Não tinham dinheiro guardado, não possuíam reservas financeiras.
A solução foi vender o único bem de valor imediato que possuíam, o carro da família. Foi humilhante para eles. Saber que um veículo que simbolizava tanto status, tantas vezes exibido com orgulho, agora tinha que ser trocado por papel para pagar por um crime hediondo. Meu irmão surtou quando descobriu que ficaria sem o carro, acusando os próprios pais de terem arruinado a vida dele. Meu pai, por sua vez, mergulhou em um silêncio carregado de rancor, e minha mãe chorava, não pela culpa, mas pela vergonha de verem seu nome de família manchado. Quando o valor finalmente foi depositado em minha conta, eu já sabia o que faria. Reuni meu marido e contei minha decisão. Não precisamos desse dinheiro. A indenização nunca vai apagar o que eles fizeram. Mas existe alguém que merece cada centavo, Mariana. Ele sorriu imediatamente, concordando sem hesitar. Afinal, foi Mariana quem, com coragem e empatia, resgatou meu filho na rodoviária. Se não fosse por ela, talvez a história tivesse terminado de uma forma que eu não ousava imaginar. No mesmo dia, transferimos o valor para ela. Liguei para explicar e, entre lágrimas de gratidão, Mariana tentou recusar. Você não precisa disso, dizia ela, emocionada. Preciso sim, que insisti. Você salvou meu filho, e nenhum dinheiro no mundo paga isso. Mas esse é o mínimo que posso fazer. Considere como uma prova da nossa eterna gratidão. A notícia, como eu queria, chegou rapidamente aos ouvidos dos meus pais e do meu irmão. Fiz questão de não esconder, de deixá-los saber exatamente o destino daquele dinheiro. Não gastei um centavo com minha família, não usei para mim nem para meu marido. Dei a quem realmente merecia. O impacto foi devastador. Meu pai ficou furioso, dizendo que eu havia cuspido na cara deles. Minha mãe, com olhos marejados, tentou dizer que eu estava exagerando, que no fundo deles só queriam o melhor para mim. Meu irmão, em crise de raiva, quebrou objetos dentro da própria casa ao saber que o valor da venda do carro tinha ido parar nas mãos de uma pessoa que ele sequer suportava. Para mim, foi libertador. Pela primeira vez, eles entenderam que já não tinham qualquer poder sobre mim, nem sobre meu destino. A vida que construí era fruto do meu esforço, do meu trabalho, e eles não podiam mais me usar como bode expiatório nem como fonte de dinheiro. Com o tempo, o contato rareou até desaparecer. Meus pais e meu irmão se afundaram no próprio rancor, culpando uns aos outros pelo fracasso. Eu, por outro lado, segui em frente. Minha empresa crescia, meu marido permanecia ao meu lado, e meu filho, agora protegido por um amor inabalável, florescia em segurança. Às vezes ainda penso naquele dia na rodoviária, no medo estampado nos olhos do meu menino. Essa lembrança nunca vai me deixar completamente. Mas, ao olhar para trás, sei que também foi o ponto de virada. Foi a prova de que eu não era mais a filha rejeitada e submissa que eles acreditavam controlar. Eu era dona da minha vida, do meu destino e, principalmente, do meu silêncio, que se transformou em voz de justiça. No fim, não precisei me vingar com ódio, nem com violência. A maior resposta foi mostrar que o valor da indenização, arrancado deles com tanto sofrimento, foi entregue a quem verdadeiramente merecia, uma amiga leal, que provou ter mais coração do que toda a minha família de sangue. E, com isso, encerrei um ciclo. Eles ficaram com o peso do arrependimento, e eu fiquei com a paz que sempre busquei. Gostou dessa história emocionante? Então não esqueça de deixar o seu like para que mais pessoas possam conhecer essa narrativa cheia de reviravoltas e superação. Seu apoio é muito importante para o crescimento do canal. Se ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva agora mesmo. Ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhuma das próximas histórias que vamos trazer aqui. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Tenho certeza que muita gente vai se surpreender com o que aconteceu e vai refletir sobre o valor da justiça e da coragem diante das adversidades. E me conta nos comentários, se você estivesse no lugar da filha rejeitada, teria tomado a mesma decisão que ela tomou? Quero muito saber a sua opinião. Ah, e não esqueça de dizer de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque vou passar nos comentários e deixar um coração especial para você. Sua participação é o que nos motiva a trazer cada vez mais histórias fortes e inspiradoras.